Este podcast tem o apoio de Vet Plus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Este episódio vai ser dedicado à cardiologia, especificamente à cardiomiopatia dilatada. Vamos conhecer as principais causas, o que preconizam as evidências ao nível da nutrição e de que forma podem ajudar nesta condição. E, claro, vamos conhecer também o maneio para a abordagem do tratamento. À conversa vamos ter Nuno Pereira, médico veterinário e especialista pelo Colégio Europeu em Cardiologia. Seja muito bem-vindo, Nuno. Olá. E também Catarina Mendes, médica veterinária e Technical Advisor da Vet Plus Portugal. Olá, Catarina. Olá, Joana. Vamos então dar início e começamos por conhecer, como habitual, o percurso de Nuno Pereira, que particularmente aqui este processo até se tornar especialista pelo Colégio Europeu. Penso que seja interessante conhecermos um bocadinho melhor. Muito bem. Então, eu, antes de ser profissional, sempre quis trabalhar com animais. Portanto, para mim foi uma escolha natural estudar medicina veterinária, sempre com foco em pequenos animais. Aliás, eu sou alérgico a gatos, portanto, o meu foco na minha cabeça sempre foi mais cães até. E estudei na Universidade de Évora, acabei em 2008. Trabalhei cerca de um ano e meio em Portugal. Mas eu, durante os estudos, sempre tive uma perspectiva de ir ao estrangeiro, ter experiências lá fora, ver como é que se trabalha lá fora e tentar sempre perceber qual é que é o state of the art da coisa, qual é que é o ponto de situação. Durante os estudos, acabei por optar por não fazer Erasmus, nem esse tipo de experiências, e meti na cabeça que depois de acabar o curso queria ir lá para fora. Pronto, portanto, durante esse ano que eu trabalhei em Portugal, comecei-me logo a candidatar para internatos, acabei por conseguir mais ou menos rapidamente uma posição em Inglaterra, e esse primeiro internato foi na zona de Londres, numa clínica privada. Pronto, um internato rotativo geral, em que obtive contacto com praticamente todas as especialidades, e a partir daí eu já estava mais orientado para a medicina interna. Conheci um cardiologista grego que adorei e me ensinou muita coisa e me estimulou bastante para aprender mais na área da cardiologia, e foi um bocado aí o despertar particular do interesse na cardiologia foi nesse primeiro internato. Como é bastante difícil entrar para a residência, para a especialidade, acabei de não ter a oportunidade de entrar logo para a residência e, portanto, no entretanto decidi fazer um segundo internato e aí passei para a universidade, fui para a Universidade de Liverpool. Novamente contacto com muitos especialistas de áreas diferentes, intelectualmente muito estimulante. E a partir daí, portanto, nesse segundo internato, eu meti na cabeça, pronto, eu quero mesmo é fazer cardiologia, era a área que me interessava mesmo mais. Não sei, chegou a um certo ponto em que eu achei que o trabalho genérico de veterinária era frustrante, de certo modo, porque eu gosto do desafio do diagnóstico e encontrar a solução, e muitas vezes no trabalho generalista frustrava-me um bocadinho não saber exatamente qual era o diagnóstico daquilo que eu estava a tratar, e estava se calhar mais numa base de tratamento sintomático ou generalista, sem ter a possibilidade de aprofundar o diagnóstico, e foi portanto sempre um bocado por aí que eu quis afunilar para a especialidade. Depois desses dois internatos, sempre à procura de posição de especialista de residência, voltei para Portugal, trabalhei mais uns meses cá e depois acabei por ser convidado para ir para a Universidade de Zurique. Basicamente, o professor Tony Klaus, que foi o meu mentor, disse-me: olha, tens 6 meses para aprender alemão. Tarefa difícil. Sim, sem dúvida. Tens 6 meses para aprender alemão, mas a posição é tua se quiser. Vens cá visitar-nos, preparas-te, e assim que estiveres pronto começas. E foi por aí que eu fiz o meu percurso. Acabei a especialidade e fiz o exame europeu e sou especialista desde 2018. Entretanto, a trabalhar por conta própria na Suíça e em part-time em Portugal desde há 2 anos, mais ou menos. Okay? Portanto, venho cá regularmente e trabalho cá em Lisboa para matar saudades da comida e da família. Exato, muito bem. Então, o exercer no estrangeiro foi uma ambição que teve noção logo desde cedo, não é? Sim, o meu objetivo nunca foi ficar lá fora. Tanto que eu estou, precisamente por causa disso, no processo de voltar ou tentar voltar, mas sempre tive alguma curiosidade, sempre gostei de viajar, ter contacto com outras culturas, e de um ponto de vista profissional, sabendo que
que lá fora havia coisas mais avançadas do que aquilo que se estava a oferecer em Portugal. Sempre tive muito essa curiosidade e, portanto, foi daí que nasceu a vontade de ver e aprender. E é precisamente sobre essa realidade e aproveitando que temos aqui um convidado que exerce na Suíça e que já exerceu até noutros contextos europeus, fale-me sobre a realidade da medicina veterinária neste país, particularmente no que diz respeito à referenciação de casos clínicos e também que diferenças denota relativamente aqui a Portugal. Eu acho que desde 2008, portanto desde que eu acabei o curso, penso que o mercado em Portugal evoluiu bastante. De qualquer maneira, eu diria que a diferença principal é a mais óbvia, que é o poder económico das pessoas. A Suíça, em termos de população, é um país muito semelhante a Portugal. As pessoas têm mais poder económico e, a partir daí, têm mais possibilidade de querer mais ou querer procurar mais. Portanto, isso seria, penso eu, a maior diferença. Existem diferenças culturais também, mas penso que isso tem menos relevância. Outra coisa que eu acho que é muito importante e que se nota muito na Suíça é que a Suíça só tem 2 universidades. Portanto, os centros educativos estão muito concentrados. E essas 2 universidades praticamente só trabalham com os especialistas europeus ou especialistas americanos. Portanto, os alunos têm aulas com especialistas, aprendem com especialistas, vêm especialistas a trabalhar. E existe toda uma cultura de, mesmo dentro das clínicas e das universidades, fazer referenciações internas, ok? Portanto, se o aluno está a ver um caso com um assistente e o assistente diz, ok, olha, eu preciso perguntar uma coisa ao neurologista, vai toda a gente junta, falam, veem, discutem. Portanto, toda essa cultura de interação está incutida já, não é? Está já incutida. Quando um aluno acaba e passa a ser veterinário e sai para o mundo real, primeiro tem já contacto com muitos especialistas e conhece-os pessoalmente. Portanto, eu tento trabalhar de 5 anos na Universidade em Zurique, ainda recebo casos referenciados de malta que era aluna e falou comigo, eu dei-lhes aulas, eu ensinei-lhes coisas e eles já conhecem, mandam-me o caso. Então é uma coisa que surge mais naturalmente. E eu penso daquilo que eu experienciei e que eu conheço da realidade em português, isto é algo que ainda tem que crescer um bocado mais cá. Mas pronto, muito disso deriva do poder económico, porque referenciar o caso, fazer testes, chegar ao diagnóstico, terapia, etc., pode ser mais caro do que aquilo que é possível para o cidadão médio, se calhar, em Portugal. Mas acho que há uma procura muito grande. Eu noto isso, cá há muita vontade. As pessoas querem, não encontram consultas, procuram no outro lado e há uma falta de especialistas. Parece-me. E entrando especificamente aqui na condição da cardiomiopatia dilatada, sabemos que estamos a falar para um público profissional, mas para os profissionais que estão um bocadinho menos familiarizados, como é que definiria esta condição? Cardiomiopatia dilatada, ou DCM, que acho que é a maneira mais fácil de nos referirmos à doença, essencialmente é uma doença em que o coração está dilatado e hipokinético. Há uma disfunção sistólica, portanto a contração e movimento do coração está anormal. Portanto é por assim dizer, o coração está aumentado e fraco. É preciso entender que o coração tem formas limitadas de responder a insultos e a doenças. Portanto, quando o músculo cardíaco tem um insulto ou se sente atacado, por assim dizer, de uma maneira patofisiológica, a única maneira que ele tem de responder é hipertrofiar, ou hipertrofia que se chama concêntrica, portanto que é ficar mais espessado, para tentar conseguir fazer mais pressão, ou então é ficar dilatado. São basicamente as duas alternativas, que é a hipertrofia concêntrica e a hipertrofia excêntrica. Mas para ser mais fácil, nós normalmente dizemos dilatação e hipertrofia, quando fica mais espesso. E depois, existem situações em que o coração está hiperkinético e se movimenta muito, e hipokinético e se movimenta pouco. A DCM é basicamente uma doença em que o coração está muito grande, estamos a falar do ventrículo esquerdo, principalmente, e se movimenta muito pouco. Portanto, é uma coisa bastante fácil de identificar, mas é um diagnóstico in vivo em eco. Portanto, só se consegue ver este movimento, ou principalmente conseguimos ver este movimento em ecocardiografia, mas um paciente avançado de DCM é relativamente fácil de identificar numa imagem simples de ecocardiografia. Portanto, isto seria o conceito básico do que é uma DCM. Infelizmente, existem fenótipos, apresentações diferentes de DCM e torna, portanto, todo o conceito de DCM um bocado mais confuso ou mais complexo, porque existem cães com DCM que não exibem esse fenotipo de coração dilatado numa fase inicial e exibem arritmias, e existem também raças em que têm fenótipos ligeiramente diferentes, em que o átrio dilata antes do ventrículo. Mas, de modo geral, e para não complicar demasiado, na raça típica, que é o Doberman, por exemplo,
quando diagnosticamos uma DCM, o coração está grande e movimenta-se pouco. Portanto, isso é o conceito básico do que é uma DCM. E quais são as principais causas associadas? Pode explicar também aqui um bocadinho a distinção entre as causas clássicas e as outras variantes? A causa clássica, quando nós falamos de DCM, o default, aquilo que nós assumimos sempre é que estamos a falar da variante genética. A raça mais clássica é então o Doberman, que tem uma prevalência relativamente alta da doença, infelizmente. E essa variante genética, infelizmente, não está super bem identificada. Portanto, nós conhecemos algumas mutações, principalmente com trabalhos a partir da América do Norte. A Universidade da Carolina do Norte, por exemplo, tem muitos estudos sobre o assunto. Existem 2 mutações identificadas. Estamos a falar principalmente de animais de criação de raça. É importante testar essas mutações, mas principalmente nos Estados Unidos. Ou seja, existem pools genéticas diferentes entre a Europa e a América e nós não conhecemos exatamente muito bem os genes que estão a causar a doença. É preciso muito mais trabalho para identificar o genoma e quais são os genes exatos que causam a doença. Mas essencialmente é uma mutação que causa alterações no músculo e depois existe uma série de fatores epigenéticos que a gente também não conhece muito bem, dieta, lifestyle, etc., que podem provavelmente influenciar isso. Infelizmente são coisas que estão no grosso, ainda pouco estudadas, mas quando falamos de DCM, falamos de uma doença genética que afeta o músculo cardíaco, principalmente o ventrículo esquerdo, em alguns casos também o ventrículo direito. E depois existe todo um espectro enorme de aquilo que podemos chamar fenocópias, que são alterações não genéticas que têm o mesmo aspecto do que a doença genética. Ou seja, parece-nos um cão que não é uma raça típica de DCM, tem um coração grande, portanto dilatado e que se movimenta pouco. A gente tem que pensar, ok, isto não é uma raça conhecida por ter esta doença, provavelmente pode ser outra coisa. E portanto uma fenocópia é uma doença que tem uma origem diferente dessa causa típica genética, mas que se manifesta da mesma maneira. Uma das causas mais importantes seria aquilo que nós chamamos uma cardiomiopatia induzida por taquicardia, ou seja, cães que tenham arritmias crónicas, sejam congénitas ou adquiridas. Essas taquicardias crónicas podem causar lesões ao miocárdio e o miocárdio pode dilatar, ou seja, o músculo cardíaco pode dilatar e ficar fraco. E depois de tratarmos as arritmias, muitas vezes o coração volta ao normal. Portanto, daí chamar-se uma cardiomiopatia induzida por taquicardia. Outros diagnósticos diferenciais, insultos tóxicos, quimioterapia, miocardite, que é mais um tema que também daria para outro podcast. Mas, por exemplo, parvovirose, em pessoas, portanto, praticamente as causas principais de miocardite serão causas virais, que nós não conhecemos bem porque nós não fazemos biópsias. Existem alguns estudos, mas infelizmente não existem estudos grandes sobre o tema. Mas pronto, qualquer insulto infeccioso ou imune que ataca o miocárdio pode causar uma miocardite, e uma miocardite num cão pode ter o aspecto de uma DCM e depois pode ser uma coisa temporária ou crónica. E depois outro tema também importante serão os temas nutricionais, falta de taurina, L-carnitina. Depois temas mais recentes sobre dietas sem cereais ou dietas com aquilo que se chama high pulse diets, que é com leguminosas, com conteúdo mais alto em leguminosas, que é um tema mais ou menos controverso. No grosso, o importante de entender no conceito é: existem causas genéticas e causas não genéticas, e como nós não temos testes genéticos muito bons, o foco do diagnóstico nestas doenças é tentar excluir tudo o que é possível excluir, e quando está tudo excluído, de maneira pragmática, nós dizemos, ok, como excluímos tudo o que era possível, provavelmente isto é genético. E colocando aqui o foco nas causas nutricionais, que é um tema que nós gostamos de trazer habitualmente, precisamente por gerar alguma controvérsia, o que sabemos até ao momento e o que nos diz a evidência científica, e também de que forma as deficiências ou os excessos, do ponto de vista nutricional, podem contribuir para este quadro clínico. Do ponto de vista de excessos, há muito pouca informação sobre excessos negativos, ou seja, eu não posso concretizar que exista um excesso que leve a DCM. No entanto, existem estudos interessantes, especialmente nos últimos 5, 6 anos, porque tem havido alguma controvérsia sobre o tema de DCM nutricional, particularmente na América do Norte.
Especialmente naquilo que toca a leguminosas, tem havido essa controvérsia, e houve um estudo recente, inclusivamente em Irish Wolfhounds, a mostrar que cães, ou seja, cães de raça Irish Wolfhound, que é uma raça predisposta a desenvolver DCM, que consomem dietas com conteúdo alto em, por exemplo, ervilhas ou lentilhas, que é aquilo que se chama High Pulse Diets. Pulses são sementes de leguminosas, que esses cães têm uma tendência a desenvolver arritmias ventriculares, ou seja, estatisticamente esses cães têm mais arritmias ventriculares do que outros que consomem dietas diferentes. De qualquer maneira, se calhar para ir mais à origem desta controvérsia, em 2018, 2019, na América, houve cardiologistas e nutricionistas que levantaram a questão de, há esta moda nova de dietas grain-free, basicamente dietas sem cereais, que teoricamente, de um ponto de vista nutricional, têm um valor nutricional mais elevado, e portanto as pessoas procuravam essas dietas, e começaram a aparecer cães de raças não típicas, ou seja, sem predisposição genética, com DCM. E esses casos foram referenciados ou foram mencionados à FDA, que é a Food and Drug Administration, que é basicamente o instituto que é responsável por gerir as dietas e perceber se há algum problema epidemiológico a passar-se. E foi iniciada uma investigação grande, e houve um tema, portanto, na comunidade de cardiologia veterinária, nos fóruns e tudo mais, toda a gente andava à procura de caçar esses casos. E, portanto, a descrição destas dietas é um bocado confusa, de certo modo, porque é aquilo que eles chamam boutique exotic ingredients, mas de maneira fácil é perguntar ao dono se é uma grain-free diet ou se o conteúdo dessas dietas é alto em pulses, novamente lentilhas, ervilhas, batata, esse tipo de ingredientes. E, portanto, o que a FDA fez, eu não sei muito bem de cor os timelines, mas entre 2019 e 2020, mais ou menos durante o período da pandemia, eles receberam cerca de 500 casos, penso eu, ou denúncias de cães com DCM, e esses casos de DCM eram transitórios, porque quando a dieta era mudada, o fenótipo de DCM desaparecia. Portanto, não era uma DCM verdadeira. E daí surgiu todo este tema. Nos últimos anos continua-se a levantar a questão, mas não está provado que essas dietas estejam realmente a causar DCM. O último update feito pela FDA, penso eu, foi em 2023, salvo erro, e eles não conseguiram provar uma causalidade direta entre as dietas e o desenvolvimento de DCM. Mas a discussão, de certo modo, continua, porque eu próprio já vi casos, apesar de parecer ser mais comum na América do Norte, e nós não sabemos exatamente qual é que é a causa, qual é que é o ingrediente, e torna-se difícil saber o que recomendar. Na Suíça, por exemplo, este tipo de dietas é muito popular. Eu vejo muitos cães a comer grain-free diets. Claro que a vasta maioria deles não desenvolve DCM, mas de vez em quando aparecem casos e a pessoa fica sem saber se realmente a causa está diretamente relacionada com a nutrição. E se um tutor chegar à clínica preocupado com esta questão e munido desta desinformação ou informação, depende aqui da perspectiva, mas de que forma o clínico poderá responder? Não é? Nesta perspectiva da nutrição, não é? Portanto, ser um tema um bocadinho lesado neste sentido, suscitando diversas opiniões. Como é que o clínico poderá responder? A questão principal, diria eu, é se alguém aparece com um cão a comer uma destas dietas e tem preocupações, o melhor seria fazer um exame cardiológico, tentar perceber se há alguma alteração cardíaca. Como digo, a vasta maioria dos cães que comem estas dietas não apresentam fenótipos de DCM, nem desenvolvem doença. Por outro lado, um cão que me apareça com um fenótipo de DCM que esteja a receber uma dieta deste género, uma das primeiras recomendações que eu faria seria mudar. Apesar de eu não saber exatamente se é essa a causa, é uma daquelas coisas que, pelo sim, pelo não, se calhar é melhor mudar.
Em casos mais difíceis, em que seja um animal com intolerâncias ou que esteja a comer ou que esteja já a comer uma dieta que tenha sido recomendada pelo veterinário, torna-se mais difícil. Em casos mais difíceis desse género, provavelmente seria o ideal era falar com um nutricionista, ok? Mas no geral, pelo simples não, se é um cão com problemas cardíacos, eu recomendaria mudar a dieta. Se é só um caso em que as pessoas estão com medo, nesse caso acho que não há razão para levantar grandes receios, mas o ideal seria tentar investigar e perceber se há algum problema a desenvolver-se. Colocando o foco na apresentação clínica e no diagnóstico, que sinais devem alertar o veterinário e o que é importante salientar aqui em termos de facto do diagnóstico? A DCM é novamente uma doença um bocado difícil, porque as fases iniciais da doença são aquilo que se chama fases ocultas, ou seja, nos primeiros anos de desenvolvimento da doença, estes cães, a vasta maioria, são assintomáticos. A idade típica para começar a desenvolver problemas ou ser diagnosticado, diria, seria por volta dos 4, 5 anos de idade. Portanto, um cão que tenha DCM em desenvolvimento numa fase inicial com 2, 3 anos de idade, provavelmente não vai ter sintoma nenhum. Se o cão tiver com intolerância ao exercício, cansaço, ou, mais preocupante ainda, um cão que tenha um desmaio, especialmente uma raça típica como um Doberman, um Boxer, portanto, uma raça predisposta que apresente fraqueza, intolerância ao exercício ou colapso, isso seria um sinal forte para investigar. O diagnóstico nas fases ocultas, por vezes, não é fácil, porque às vezes existe apenas dilatação ligeira, mas a vasta maioria dos casos que se apresentam em termos clínicos estão praticamente já em insuficiência cardíaca, portanto vão ter já dificuldade em respirar, tosse e intolerância ao exercício severa. Nos fenótipos com mais arritmias, então colapso e infelizmente muitas vezes morte súbita, mas nesses casos não há grande coisa. Exatamente, isso já é no fim da linha, não é? Existem também alguns casos em que se nota também perda de peso, caquexia, e existem raças com formas juvenis também, particularmente o cão d'água português é conhecido por desenvolver uma forma juvenil de DCM, que infelizmente é bastante fulminante e o prognóstico não é muito agradável. Mas, essencialmente, na fase oculta é difícil de diagnosticar, a maior parte dos casos têm cansaço e dificuldade de respirar nas fases mais avançadas. E na anamnese, que perguntas específicas podem ajudar a identificar estas causas nutricionais ou outras predisposições? Que conselhos daria aqui aos seus colegas neste sentido? Uma questão que eu acho que é importante quando se tem suspeita ou quando é uma raça predisposta a isso, seria perguntar sempre que tipo de dieta é que estão a comer, se é grain-free. Eu não tenho um bom termo em português para traduzir, mas penso sem cereais. Sim, livre de cereais. Livre de cereais, e tentar perceber se estão a comer dietas secas ou úmidas. As dietas secas têm, estatisticamente, parece também um efeito mais negativo, por assim dizer. Isso seria o primeiro passo. Se realmente há alguma suspeita de DCM com origem nutricional, então provavelmente o mais sensato seria olhar para o rótulo, porque a quantidade de dietas que existem no mercado e na internet hoje em dia é absolutamente gigantesca, portanto é impossível nós sabermos de cor. É importante investigar quando há suspeita, mas portanto o foco no facto de ser uma dieta sem cereais e, quando se queira investigar, tentar ver se os ingredientes principais são ervilhas, lentilhas ou batata. E, especificamente, as análises de laboratório, quais considera essenciais numa fase, portanto, antes de avançar para diagnósticos mais aprofundados? Ok, isso é uma boa pergunta, é uma pergunta importante, porque a maior parte dos clínicos não têm acesso direto à ecocardiografia. O diagnóstico, infelizmente, não se deixa fazer por testes laboratoriais, mas, por outro lado, nos últimos anos têm saído estudos muito grandes focados particularmente em 2 testes laboratoriais, um sendo a troponina I e o outro sendo o NT-proBNP. Troponina I é um teste que basicamente mede a quantidade de dano ao músculo cardíaco
É um teste que foi desenvolvido em pessoas para diagnosticar infartos do miocárdio, mas nós podemos usar isso também para tentar perceber se há dano no coração. O NT-proBNP essencialmente é um teste que mede o stress do músculo cardíaco, e estes testes combinados dão-nos alguma informação sobre o estado cardíaco do animal. Isto para dizer o quê? Um cão de raça, um cão de criação, ou um cão em que os donos estejam preocupados e o veterinário não tenha acesso direto a um especialista para fazer ecocardio, ou que o veterinário queira enviar para referenciação, mas os donos não tenham ou estejam um bocadinho de pé atrás, esse seria um bom passo inicial, seria fazer a combinação desses dois testes. E em situações em que ambos estejam elevados, isso aumenta significativamente o índice de suspeita. Pode ser importante para dizer então aos clientes: olha, é assim, temos aqui esta indicação de que alguma coisa não está bem, portanto de facto queria focar que seria importante fazer mais testes. E agora especificamente aqui na abordagem do tratamento, quais devem ser aqui as prioridades para o clínico? Os pilares do diagnóstico de DCM são ecocardiografia e ECG. Ou seja, quando essas modalidades estão disponíveis, são as modalidades mais importantes. Por um lado, como já dissemos, para identificar se há dilatação e disfunção sistólica; por outro lado, para identificar se há arritmias. Existe toda uma outra bateria de testes que são importantes a fazer, mas esses dois são os testes mais importantes. A partir desses dois testes, e do ECG não falamos só de um ECG normal, mas na vasta maioria dos casos aquilo que seria verdadeiramente indicado seria fazer um ECG de 24 horas, porque existem critérios definidos do que é normal, da quantidade de arritmias que são normais, dependendo da raça, ou aceitáveis, por assim dizer. E a partir daí, radiografias de tórax, medir a taurina no sangue, como já disse, a troponina, o NT-BNP, tentar excluir o mais possível, portanto, arritmias, inflamação, miocardite, falta de taurina. Portanto, é nesse sentido. E do ponto de vista de maneio, especificamente, por exemplo, aqui em relação às arritmias, relativamente ao tratamento, o que é que pode ser feito? Quando nós identificamos arritmias no paciente com DCM, existem diferentes questões a colocar. Uma é a quantidade, se são muitas ou se são poucas, e depois é a severidade. Portanto, podemos dizer, ao mesmo semelhante àquilo que se fala em oncologia, podemos classificar arritmias de certa maneira como sendo benignas ou como sendo malignas, conforme a sua complexidade. Okay? Portanto, quando arritmias são... estamos a falar agora de arritmias ventriculares, portanto, extrasístoles ventriculares. Na presença de extrasístoles ventriculares, quando elas são muito rápidas, se a frequência cardíaca for muito, muito rápida, ou se for uma arritmia prolongada, que não seja só 1 ou 2 segundos, mas 30 segundos, 5 minutos, 7 minutos, portanto, temos que objetivamente e subjetivamente avaliar a malignidade dessas arritmias e a partir daí tentar decidir se vale a pena tratar. Casos de arritmias malignas são para tratar, sempre com vista a tentar melhorar a qualidade de vida do animal, porque as arritmias podem causar desconforto e dor, mas não só isso, o risco principal das arritmias é a morte súbita. E, portanto, apesar de nós não termos 100% de certeza de que conseguimos prevenir a morte súbita nestes animais, o objetivo é sempre prolongar a esperança de vida e melhorar a qualidade de vida dos animais. Catarina, vamos então agora perceber o que tem disponível a Vet Plus para o maneio desta condição. E lá está, como não poderia deixar de ser, qual é a evidência científica por detrás deste produto, desta investigação. Então, nós vamos ter agora o lançamento do GoMiga cá em Portugal, um produto que já estava disponível no Reino Unido, mas só agora vamos ter também cá. Basicamente, o GoMiga é a fonte de ômega 3, ácidos gordos essenciais, ômega 3, EPA e DHA, e eu penso que seja o ingrediente com mais evidência na literatura para diversas situações, portanto está mesmo muito, muito estudado. Nós fazemos um foco especial aqui na parte cardiovascular, na saúde renal e na caquexia também, que pode também afetar os doentes tanto renais como cardíacos. E, portanto, ele é uma fonte muito concentrada destes óleos
E temos as doses, os níveis que estão nas guidelines da parte cardíaca. Portanto, o que foi encontrado, há diversos estudos para a parte cardiovascular, a mostrar os benefícios, e são exatamente esses níveis que nós colocamos no GoMiga. Portanto, ele está perfeitamente adaptado para fazer parte do maneio deste tipo de condição. Perfeito, então juntam-se aqui as condições, não é? Para claro ajudar. Que o maneio é sempre multimodal, não é? Portanto, obviamente vai recorrer a fármacos, vai recorrer se calhar a dieta, vai recorrer se calhar a alguma maneira a nível de estilo de vida, e aqui os nutracêuticos podem também contribuir para este combo, não é? Exatamente, para aqui. ajudar, sem dúvida, e com bastante evidência, tanto lá está na parte das arritmias, com evidência em diversas condições cardíacas. Portanto, E para ajudar a melhorar aqui na qualidade de vida destas condições também, não é? Exatamente. Muito bem. Obrigada aos dois. Não sei se gostariam de se pronunciar relativamente aqui a algum ponto que não tenha sido explanado. Penso que isto é um tema que daria para muitas horas de conversa. Poderíamos falar mais sobre terapias específicas, particulares para as arritmias, terapia para a disfunção sistólica, para a insuficiência cardíaca. Podíamos falar muito sobre miocardite e a cardiomiopatia induzida por taquicardias. Podemos falar mesmo sobre DCM durante bastante tempo. Acho que conseguimos tocar nos pontos mais importantes. Eu diria que sim. Acho que podia ser também uma mensagem a deixar. É, se quiserem referenciar casos. Exatamente. Dr. Nuno, onde é que ele se encontra cá em Portugal, que é no Lisbon Vet Specialist. Exatamente. Não é? E pronto, se tiverem casos para referenciar, temos aqui um especialista. Exatamente. Na verdadeira acessão da palavra, não é? Obrigado. Muito obrigado aos dois pelo ponto de situação desta área da medicina veterinária. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Vet Plus.